E aí, pessoal, mais uma inovação no ar. Hoje falando sobre o futuro dos smartphones. Até porque tem muito tempo que o smartphone é a mesma coisa, né? O mesmo pedacinho de equipamento, você coloca no bolso, com a mesma cara do iPhone. Bom, claro, mudou um pouquinho, mas enfim, vocês entenderam o recado, né? Não mudou muito o que é o aparelho desde o lançamento do iPhone. Foi a última grande revolução. Então, o que vem aí? Qual é o próximo passo? O que a gente está vendo são os grandes players desse mercado investindo no fone. E aí, se a gente botar aqui um fone pode ser inteligente, fica até parecendo que continua sendo um telefone, né? Vira um fone de ouvido inteligente, smartphone. E é por isso que Apple, Samsung e outros estão lançando os seus próprios fones para evoluir e trazer muitas das funções que estão no celular só para o fone. Seus próprios fones e também seus próprios assistentes virtuais, né? O Google com o Google Assistant. A Samsung com a Bixby, tem todos, né? Tanto nome que já confunde. Apple com a Siri, a Amazon também, com a Alexa, mesma coisa. E por aí vai. Enfim, tantos que eles investem bastante no desenvolvimento disso, né? Por mais que hoje ainda as pessoas não tenham, pelo menos aqui no Brasil, não tenham o hábito de perguntar o tempo inteiro para esses assistentes virtuais, eles continuam investindo pesado nisso. Existem dados falando que nos Estados Unidos as pessoas já estão preferindo mais conversar com esses assistentes do que realmente encostar na tela. Então, se você tira esses assistentes do celular e leva para um fone de ouvido, você está melhorando a tendência atual de ter os assistants em um hardware separado. Assim como tem o Google Assistant no hardware, tem o Alexa no Echo e outros, você passa a ter ele no seu ouvido. E aí você passa a ter algumas vantagens e desvantagens de se ter um assistente colado no seu ouvido o tempo todo. Né? Aqui também, eu acho que muitos que estão assistindo já usam muito comando de voz, né? Mas é porque a gente fala que nem todo mundo usa, porque você vai olhar para o resto da população, né? As pessoas, minha mãe, meu pai, minha avó, né? Ainda não usam esse tipo de coisa. Mas a gente falando das vantagens disso, né? O que eu poderia ter no fone de ouvido para poder se diferenciar do smartphone? Eu poderia ter tudo do smartphone só aqui no meu fone de ouvido? Grande parte das funções que a gente usa no dia a dia você poderia ter no seu ouvido, né? Então, você poderia pedir, ter um fone de ouvido com GPS, você poderia ter embedado nele um aplicativo de car sharing, de ride sharing. Então, você poderia pedir o seu carro pelo ouvido. Eu quero um Uber, por exemplo. Ele vai saber onde você está, ele vai selecionar o carro e te avisar. O seu carro chega em 5 minutos, é um Vectra prata, por exemplo. Você pode fazer ligações, obviamente. Você pode fazer ligações, você pode consultar informações de temperatura usando os assistentes, você pode ter... O que mais? Bom, tem o outro lado, a questão da segurança, por exemplo, privacidade, né? Ele pode ouvir tudo que você está fazendo também, se você está tossindo muito, você está fungando muito, né? De repente ele já mostra, já sopra no seu ouvido ali o anúncio daquele remédio para você. E te avisar, sabendo que o GPS está ligado, ele pode te avisar, falar com a farmácia mais perto. Tem uma farmácia ali do lado e eu estou fazendo uma promoção especial para você do remédio X, né? Então, isso pode acontecer também. Mas de que maneira eu vou diferenciar isso de um smartwatch, por exemplo? O smartwatch, bom, ele pode ouvir, ele ainda não faz isso, né? Que entra toda essa questão de privacidade. Mas como diferenciar isso? Fazer com que um aparelhinho no meu ouvido ganhe relevância e se diferencie em meio aos outros que já existem? O grande ponto você já utiliza hoje um aparelho no ouvido para ouvir música, muito provavelmente, para fazer ligações, muito provavelmente, porque a qualidade da ligação fica melhor, você escuta pelos dois ouvidos e tudo mais. Então, se você já utiliza aquilo, por que não migrar algumas funções para esse aparelho que vai estar no seu ouvido, para até chegar a um certo ponto em que muitas das funções vão estar lá, né? A grande barreira ainda é a bateria, né? Bateria e também o fato de você ficar com fone de ouvido o dia inteiro no seu ouvido. Deve ser incômodo também. Chegar um momento que você quer arrancar aquilo ali do seu ouvido, né? Exatamente. Eu fico muito incomodado com todo tipo de fone que eu utilizo. Então as grandes marcas vão ter que correr atrás de resolver esse problema. Como criar algo mais simples, mais leve e menos intrusivo. E até porque cada ouvido é um ouvido também, né? Então assim, se moldar isso de uma maneira que seja massivo, né? Para massa e ao mesmo tempo ficar bem confortável no seu ouvido não deve ser algo tão simples. Agora vamos viajar um pouco mais. Imagina que no futuro isso vai estar realmente funcionando, vai ter bateria, não vai te incomodar e você vai estar com 2 fones de ouvido. Imagina que você, numa reunião de negócios, você vai ter a capacidade de aumentar a voz de uma certa pessoa que está mais distante de você. Se esses fones se comunicarem entre si, uma tecnologia, um AI poder
dar dicas de o que falar nessa reunião para as pessoas que estão no mesmo time. Dá para viajar um monte na maionese, vai ser um mundo diferente. Exato, inclusive algumas semanas atrás a gente falou um pouco sobre isso também, né? No outro vídeo que você pode assistir aqui, clicando aqui, a gente coloca para você. A gente tem... clica aqui. Isso aí, ficamos Valeu. por aqui. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.